Êxodo 23, de 1 a 5. Vamos ler todos juntos a uma só voz? Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Amém. Vamos orar mais uma vez pedindo a Deus, nunca é demais, né? Clamarmos ao Senhor que abençoe esse momento de reflexão na sua palavra. Marcelo, ora por nós, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por essa noite, obrigado pela tua graça, por Cristo que derramado na nossa vida. Derrame da tua graça, Pai, abençoe agora o pastor Paulo, para que ele possa ser mensageiro da tua palavra, que o teu Santo Espírito possa estar sobre ele, que não venha falar nada que não venha dele, mas que venha falar que vem de ti. Amém, Jesus. Que possa ser um excelente expositor da tua palavra. E aqui a gente possa aprender como proceder, Pai, em relação a Ti, também seja de Deus. Amém, Jesus. Amém. Bem, queridos, como eu disse de manhã, não é? Eu ia falar um pouco hoje sobre esse texto que foi escrito por Moisés. Não é o escrito mais antigo da Bíblia, mas é o escrito que remonta ao tempo mais antigo. Não é? Moisés não é o escrito mais antigo da Bíblia. Jó é o escrito mais antigo da Bíblia. Mas Moisés remonta à história desde o começo. Moisés relata a criação. E Moisés escreveu muitos anos atrás. A gente não pode precisar quantos anos exatamente, 4.000, 5.000 anos antes de Cristo. Não há uma precisão sobre o tempo de Moisés. Mas a gente tem convicção plena de que Moisés escreveu há muito tempo. Moisés não tinha nenhuma visão do que aconteceria no ano de 2018 no Brasil, até porque no ano em que Moisés escreveu não se sabia da existência da América, e se a gente for adepto aí da teoria da Pangeia, nem tinha América, né? A parte de terra sobre a face, a parte emergida das águas sobre a face da terra era uma única. Só depois, com a Pangeia, é que houve a separação continental. Isso é bem provável. Eu sou um pouco adepto da teoria da Pangeia. Para quem não sabe o que é a teoria da Pangeia, é a teoria de que os continentes eram todos um só continente, na verdade, e com os movimentos das águas, com os tremores e com tudo que Deus foi realizando, com o dilúvio, todas as ações as ações da natureza, houve então a divisão dos continentes. Você pode ver no mapa, por exemplo, que a América se encaixa direitinho na Europa e na África, né? Se você pegar o mapa e olhar, tirar o Oceano Atlântico e ajuntar, você vê que se encaixa bem certinho ali como um quebra-cabeças. Então a teoria da Pangeia é uma teoria bem interessante sobre a divisão dos continentes, mas isso é só um conhecimento extra aí. Moisés não tinha a mínima ideia do que aconteceria nos nossos dias. Moisés não tinha a mínima ideia de que haveria redes sociais. Aliás, brincam muito, né, que o primeiro tablet conectado na nuvem foi o de Moisés, né, quando ele recebeu as tábuas da lei lá no Monte Sinai. Foi o primeiro tablet conectado na nuvem, né? Moisés já era bastante tecnológico naquela época. Mas Moisés não tinha ideia das redes sociais, da tecnologia que nós temos agora no século e nesses dias que vivemos. Mas Moisés escreveu algo extremamente tocante, pelo menos para mim, quando eu li esse texto na minha leitura devocional. Não foi nem uma leitura para preparação de mensagem, foi uma leitura devocional, mas eu me deparei com algo que está sendo inclusive trabalhado nos nossos dias aí pela mídia, né? Falando sobre as chamadas fake news. Então Moisés já falava sobre
as fake news. Olha no versículo 1 que Moisés já nos chamava a atenção para o cuidado com as fake news. Ele diz aí: não espalharás o que? Fake news. Não espalharás fake news. Moisés já estava prevendo essa possibilidade das redes sociais e das chamadas notícias falsas, notícias plantadas, notícias produzidas para prejudicar a vida de alguém. E quando Moisés diz não espalharás fake news, ele estava falando exatamente sobre o que Deus requer de nós, enquanto cristãos que somos, enquanto servidores do Deus Altíssimo, para nós não vivermos como as pessoas que vivem aí de forma comum, para nós sermos diferentes daqueles que aí na sociedade espalham notícias falsas. Então Moisés já nos alertava desde aquela época para não espalharmos fake news. Você que usa o WhatsApp deve ter observado que o WhatsApp recentemente mudou um pouco o seu formato para que, quando você encaminha uma mensagem que você recebe, a pessoa que recebe a mensagem encaminhada tem lá no cabeçalho a informação de que aquela mensagem foi encaminhada. E então a Justiça Eleitoral está preconizando que é crime tanto produzir uma notícia falsa e espalhá-la, quanto também repassar uma notícia falsa. Então cuidado com as fake news. Moisés já nos dizia que fake news são pecaminosas. Não espalhe informações das quais você não tem convicção de que sejam verdadeiras. Se você recebe uma informação, não a repasse. Não pense que, eu estou só repassando, eu não produzi essa informação, estou só repassando, não há mal nenhum nisso. Não pense que não existe mal, porque Moisés está falando aqui: não espalharás fake news. Não espalhar significa não passar adiante, independentemente se você produziu ou se você recebeu de alguém e está repassando. Então, especialmente nesses tempos em que estamos recebendo informações as mais diversas a respeito dos candidatos e das candidatas aos cargos eletivos do nosso país, seja cuidadoso ao produzir e ao repassar informações. Não repasse fake news, não produza, não retransmita fake news. Você pode prejudicar pessoas com uma informação falsa. E antes disso, antes mesmo da ideia de prejudicar alguém, Moisés diz que isso é pecado, quando ele diz: não espalharás notícias falsas. Não espalhe, não repasse informações das quais você não tem convicção que sejam verdadeiras. Por mais que você tenha simpatia por determinado candidato e antipatia por outro determinado candidato, e ao receber uma informação sobre este ou sobre aquele, tenha o cuidado de checar se são informações verdadeiras, se você deseja passar adiante. É muito comum a gente querer passar adiante. Eu mesmo repasso muitas informações, mas é preciso termos cuidado. Às vezes eu próprio sou descuidado. Um dia desses, um colega me chamou a atenção para uma informação que eu repassei e ele fez uma crítica àquela informação porque ela não era plenamente verdadeira. Então, sejamos cuidadosos. As fake news hoje são uma ferramenta muito forte para produzir resultados, tanto positivos quanto negativos. Então, um resultado positivo a partir de uma fake news, ele é um resultado que nós esperaríamos enquanto cristãos, ainda que produza um resultado positivo. Devemos ser cuidadosos, porque os fins não justificam os meios. Se eu quero beneficiar o meu candidato, aquele candidato por quem eu tenho simpatia, eu não posso mentir em favor dele, ainda que isso beneficie, ainda que isso produza um resultado supostamente positivo. Eu não posso lançar mão de uma mentira para atingir um fim proveitoso. Então, cuidado com as fake news, sejamos cuidadosos nesse tempo. Além do aspecto, como nós lemos lá em Romanos, tema a autoridade, mas não tema a autoridade
pela disciplina que ela pode trazer, mas tema a autoridade, antes de tudo, pelo temor a Deus, por uma questão de consciência. O apóstolo Paulo diz lá no texto de Romanos que nós lemos. Então, tenha o cuidado em relação às fake news, não por medo do que a lei possa trazer de penalidade sobre você, porque a lei pode, se você ou eu repassarmos uma informação falsa e for detectado que nós estamos repassando informação falsa, seja de forma deliberada ou não, nós podemos ser enquadrados na lei eleitoral. Então, nós, enquanto cristãos, devemos ser cuidadosos, não por temer a lei em primeiro lugar, mas por questão de consciência. Se eu quero beneficiar o candidato porque eu tenho simpatia, que eu produza se eu vou produzir, ou que eu repasse se eu vou repassar informações fidedignas, jamais fake news. Segundo lugar, nós encontramos nesse texto assim, Thomas Sowell, que eu não procurei saber exatamente quem é Thomas Sowell, mas numa pequena lida que eu busquei na internet, eu achei algumas informações muito negativas sobre a pessoa dele, sobre as análises políticas que ele faz, mas esta frase que ele falou eu achei interessante trazer. Ele diz assim: o fato de que muitos políticos de sucesso são mentirosos não é exclusivamente reflexo da classe política, é também um reflexo do eleitorado. Quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-las. Então, há pessoas que gostam de fake news, há pessoas que sentem prazer em ler notícias falsas, notícias fraudulentas, promessas fraudulentas de políticos. Por exemplo, os irmãos devem se lembrar de uma candidata ao governo do Distrito Federal nas últimas eleições, que prometeu que, se eleita fosse, colocaria o metrô em todas as satélites. Ora, nós sabemos quanto custou a obra do metrô, posto da Ceilândia até a rodoviária do Plano Piloto, da Samambaia, coligando, chegando até a rodoviária do Plano Piloto. Quantos anos essa obra aconteceu? Eu me lembro que quando eu estava noivo, no dia em que eu fui ao cartório com a Ana Teresa para fazermos o pedido da certidão de habilitação para o nosso casamento, nós tiramos uma fotografia ali na estação da Galeria, estava em obras, isso há 25 anos, estava em obras, e o metrô está em obras até hoje. Os irmãos que transitam pelo Plano Piloto estão vendo, no eixo central, 2 desvios por causa de obras de estações, várias estações que não estão prontas, em Samambaia, em Taguatinga, em Ceilândia, tem estações que não estão prontas. Como é que uma candidata poderia prometer e cumprir, prometer podia, ela prometeu inclusive, mas cumprir em um mandato de 4 anos, colocar o metrô em todas as satélites? Mas há quem goste desse tipo de informação. Um outro candidato prometeu que a passagem de ônibus custaria apenas R$1. Vocês se lembram, de um outro candidato que prometeu que a passagem de ônibus custaria apenas R$1. Gente, prestem atenção nas informações, prestem atenção nas promessas que os políticos fazem. O Sowell tem completa razão quando ele diz que a mentira dos políticos não é só uma produção de mentira pelos próprios políticos, não são só os políticos que têm prazer na mentira, mas o eleitorado também incentiva os políticos a mentirem, porque, notem bem, quem será eleito presidente da República? Aquele que prometer coisas factíveis e disser: eu só posso prometer até aqui, porque só até aqui é possível fazer. Ou aquele outro que prometer o mundo e o fundo. E os eleitores querem ouvir mentiras. Eleitores têm essa tendência de querer ouvir mentiras dos políticos e votam naqueles que mentem melhor. Então nós, como cristãos, temos que ser cuidadosos com as fake news. Tanto as fake news que circulam nas mídias produzidas por eleitores, quanto as fake news que vêm dos próprios políticos, de fazer promessas que não são factíveis,
De que adianta, por exemplo, um candidato à presidência da República prometer algo que ele não pode fazer, prometer algo que é da competência de governadores, que é da competência de prefeitos? Um presidente da República, por exemplo, não pode prometer que ele vai fazer o saneamento básico em todos os municípios, não depende só dele. Então esteja atento quando você estiver ouvindo o discurso dos políticos que estão aí se candidatando a qualquer dos cargos eletivos, candidatos ao legislativo, fazendo promessas que não são competência das casas legislativas, são competência do Poder Executivo. Então observem bem, informem-se. Moisés disse: não espalharás notícias falsas. Não espalhar notícias falsas não é só ter uma ação passiva de não espalhar, é também ter uma ação ativa, uma atitude ativa, proativa, de buscar conhecer a verdade para poder ajudar a escolher homens e mulheres que façam o bem para a sociedade. Outra mentira que tem sido divulgada, né, e um pensador também já falou sobre isso, para dizer o seguinte: você que não gosta de política, você que acha que crente não tem que se envolver em política, você que acha que o crente não deve nem votar, deve votar em branco ou votar nulo, porque todos os candidatos são corruptos, todos os candidatos são pilantras, todos os candidatos são bandidos, então é melhor votar nulo ou votar branco. Saiba que se você se omite de ir votar, ou se você vota em branco, ou se você vota nulo, você está entregando o seu direito para terceiros decidirem quem governará sobre você. Os candidatos à presidência da República, são 13 ou 14, não lembro ao certo, são esses que estão aí. Nós temos que escolher um entre eles, não há como escolher outro. Se esses que estão aí não prestam, paciência, nós temos que escolher um entre eles. Então não entregue para terceiros a escolha. Não votar, ou votar em branco, ou votar nulo, é como dizer assim: olha, eu sei que um deles vai me governar, mas escolhe aí por mim. Eu não vou escolher não, escolhe aí por mim. Terceirizar a escolha, não terceirize a escolha. Você é o eleitor, você é o cidadão, você é a cidadã. Exerça o seu papel social, o seu papel político, o seu papel de cidadania, porque esse é o papel cristão. Nós precisamos participar da vida da cidade, nós precisamos participar da vida do nosso país, nós precisamos participar da política, no mínimo sendo eleitores conscientes, não espalhando notícias falsas, procurando nos informar bem para escolher bem. Em segundo lugar, cuidado com a falsa testemunha. No versículo 1, Moisés diz: não darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. O que Moisés está dizendo aqui, queridos, é que nós precisamos, deixa eu molhar o bico, nós precisamos ser cuidadosos para estarmos do lado da verdade. Apenas não espalhar notícias falsas não é suficiente, é necessário também trabalharmos proativamente em favor da verdade. É preciso não nos aliarmos à falsa testemunha, é preciso termos o cuidado de buscar a verdade em todas as dimensões da nossa existência, mas falando agora nesse momento pré-eleitoral, especialmente pensando sobre qual é a verdade, onde está a verdade nos candidatos que se apresentam. Uma questão que a gente tem que ter muito cuidado é: o candidato se apresenta dizendo algo, mas por trás dele ele tem um partido. Procure conhecer quais são as diretrizes, os princípios que estão regendo o partido do qual o candidato faz parte, porque às vezes o candidato aparece com pele de ovelha, mas ele é um lobo voraz, porque o partido dele, por mais que ele tenha talvez até boas intenções, mas o partido o obriga. Há partidos que expulsam peremptoriamente aquele eleito, seja para qual cargo eletivo for, ele é expulso do partido se ele votar contra os princípios do partido.
E eu acho isso interessante, porque os partidos são agremiações. Se a pessoa aceita fazer parte de um partido, ele tem que se submeter às regras do partido. Então olhe, procure, busque, nesse tempo de tanta informação que temos, busque sites consolidados, sites confiáveis, informações sobre os partidos políticos. Qual é a diretriz que o partido A, B ou C tem em relação aos temas que interessam a nós enquanto cristãos e enquanto cidadãos? Não pensemos só no aspecto cristão, mas no aspecto mais amplo. Quando eu digo não só pensemos no aspecto cristão, estou dizendo daqueles que olham só temas afetos à igreja, como se nós fôssemos eleger não representantes do povo, mas despachantes da igreja. Infelizmente nós temos alguns segmentos religiosos que elegem não representantes da sociedade, mas despachantes para a igreja, para conseguir lote para a igreja, para conseguir isenção desse ou daquele imposto para a igreja, para conseguir essa ou aquela benesse para a igreja. Não é isso. Nós não elegemos irmãos em Cristo para que eles se tornem despachantes da igreja no poder onde vão atuar, seja no legislativo ou no executivo. Nós elegemos irmãos em Cristo que trabalhem em prol da sociedade como um todo, mas também olhando os princípios cristãos. Por isso que eu digo, então, veja os estatutos, as orientações partidárias. O partido é favorável ao aborto, o partido é favorável ao kit gay, o partido é favorável a isso, aquilo outro. Busque conhecer o que o partido estabelece como diretriz, porque as diretrizes do partido vão dirigir a vida daqueles seus candidatos que se elegem. Do contrário, eles serão expulsos do partido. Então conheça, para não dar espaço à falsa testemunha, à testemunha maldosa. Nós temos que buscar fazer o que é certo, buscar a verdade, empenhar-nos pela verdade sempre. Então procure conhecer, não permita que você seja levado, aliás é o próximo tópico que eu trago aqui. Cuidado para não ser massa de manobra. O versículo 2, Moisés diz assim: não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás uma demanda inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Gente, isso aqui é seríssimo. Tem gente que acha que se votar naquele candidato que não está bem na pesquisa, vai perder o voto. Moisés está dizendo, gente, não vai atrás da maioria por simplesmente ir atrás da maioria. Cuidado com os institutos de pesquisa. Institutos de pesquisa fraudam pesquisas às vezes. A maioria dos institutos de pesquisa são contratados para fazerem a pesquisa. Ora, se eu sou contratado pelo candidato fulano de tal para fazer uma pesquisa para ele, eu vou tender a que a pesquisa seja favorável a ele. Ele está me pagando para isso. Poucos são os institutos de pesquisa que a fazem de forma não comprada. Então cuidado com essa história de eu vou votar em fulano porque ele está bem nas pesquisas. Você vai votar em fulano porque ele está bem nas pesquisas, você está sendo massa de manobra, você está indo simplesmente junto com a maioria. E Moisés está dizendo claramente: não seguirás a multidão para fazeres mal. Veja que há candidatos que farão mal ao nosso país, há candidatos que são muito claros nas suas posições, que farão mal ao nosso país. Olhe para os países vizinhos. Nós oramos agora há pouco pela Venezuela. Estude um pouquinho a história da Venezuela. Veja por que a Venezuela está no estado em que está hoje. 1.000.000% de inflação anual. Gente, o que é isso? Vocês viram essa semana, o Maduro cortou 5 zeros na moeda, que uma pessoa para comprar 2 pãezinhos tinha que um carrinho de mão de dinheiro para a padaria, para comprar 2 pãezinhos por causa da inflação. Nós já vivemos inflação galopante no nosso país, mas nunca, jamais chegamos a 1.000.000% ao ano. Estude um pouquinho da história da Venezuela. Veja por que a Venezuela está no estado em que está. Qual é a orientação, qual é a ideologia que está reinando naquele país hoje. Por que aquele país, que já foi um dos mais ricos do mundo, quando se descobriu o petróleo na Venezuela, a Venezuela começou a explorar petróleo. A Venezuela foi uma das fundadoras da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A Venezuela, num dado momento da história, se tornou o país
o maior produtor de petróleo do mundo, ganhando inclusive da soma dos países árabes. Hoje a Venezuela importa petróleo dos Estados Unidos. O diabo do capitalista, né, para eles, o demônio do capitalismo, eles importam petróleo dos Estados Unidos hoje. Então, estude a história, olhe, não seja massa de manobra, não se deixe levar simplesmente porque eu estou vendo que a maioria está indo nessa direção, eu vou também. Cuidado, não vá pelo efeito manada. Sabe o que é o efeito manada, né? Se um boi estoura e corre numa direção, os outros todos correm juntos e atropelam até o dono, se for o caso, e matam. Então cuidado com o efeito manada. Moisés está dizendo claramente: não seguirás a multidão para fazeres mal. Então observe, não é que a maioria, não é que não se possa votar com a maioria, é observar se a maioria está fazendo a coisa certa para você fazer junto. Não é seguir a maioria pela simples maioria, é seguir se a maioria estiver indo bem. Moisés fala não seguirás a maioria para fazeres mal. Se a maioria estiver fazendo bem, nada há de errado em seguir a maioria. Mas se a maioria estiver fazendo mal, a Bíblia diz-nos claramente: não seguirás a maioria para fazer mal. Então não vote simplesmente porque o candidato está bem nas pesquisas. Era nele que você queria votar? Não era nele não, eu queria votar no outro candidato, mas ele não está bem nas pesquisas, eu não quero perder meu voto. Perder o voto é votar mal, é votar naquilo que você não queria votar, naquilo que você acha que não é o melhor. Mas os outros acham, você vai pela cabeça dos outros, você Maria vai para as outras, você não tem opinião própria. Moisés está dizendo: tenha uma opinião própria, veja o que Deus está dizendo para você. Os espias eram 12, melhor dizendo, eram 12 espias que foram à terra prometida. Dos 12, 10 voltaram difamando a terra. Apenas Josué e Caleb disseram que a terra era bênção de Deus para eles. Ora, se Josué e Caleb tivessem ido com a maioria, Israel não teria entrado na terra prometida, porque a maioria diz que a terra não prestava. 2 apenas, né? 2 de 12 são o quê? Um pouquinho mais de 10%. Apenas um pouquinho mais de 10% estava seguindo no caminho certo. 89%, 89,5% estava seguindo no caminho errado. Só porque a maioria você vai atrás? Não seja Maria vai com as outras. Não aceite o efeito manada na sua vida. Moisés está dizendo claramente, é Deus dizendo ao seu e ao meu coração nesta noite: não seguirás a multidão para fazer mal, nem deporás uma demanda inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Olhe o que é melhor para o nosso país, olhe o que é melhor para o Distrito Federal, escolha candidatos e candidatas que você acredita que estão falando a verdade, que estão fazendo promessas factíveis, não os doidos que prometem o mundo inteiro, não o doido que promete coisas que você vê que não é possível realizar. É como nas licitações, né? Eu estava olhando um processo esses dias. Eu já não faço mais auditoria há alguns anos, eu estou na ouvidoria agora, mas eu recebo denúncias e a gente acaba olhando essas questões. E alguém estava dizendo exatamente isso, né? Eu vou para a licitação e eu apresento o preço justo, o preço que realmente dá para fazer o serviço, ter o meu lucro e não explorar o poder público. Aí vai um doido, joga o preço lá pela metade, a gente sabe que não é factível. O poder público se deixa enganar, entre aspas, e dá o vencimento da licitação para aquele que deu o preço lá embaixo. No primeiro mês ele entra com pedido de aditivo, porque ele não consegue entregar o produto, ou entregar o bem, entregar o serviço com aquele preço que ele fez. Ele mentiu, ganhou a licitação. Agora o poder público tem que dar um jeitinho, né? Aditivo daqui, aditivo dali, para poder o preço chegar no razoável. Ele começa a apresentar planilha, eu estou tendo prejuízo e tal, e aí o preço aumenta. Ora, daqui a pouco paga mais caro, muito mais caro, e assim acontece na maioria das vezes. O poder público acaba pagando muito mais caro do que se tivesse contratado aquele que apresentou o preço justo na licitação no primeiro momento. Então cuidado com essa coisa de informações, não é? Informe-se bem, busque conhecer o que é próprio.
seja cuidadoso, seja meticuloso, não vai pela cabeça dos outros. Você está vendo que eu não estou dizendo para você vote no candidato A, B ou C, porque você tem liberdade de consciência para votar em quem você quiser. Nós protestantes da Reforma, nós não dizemos para os crentes, você tem que votar em fulano, você tem que votar em Beltrano, não. Em momento algum, como seu pastor, ou o próprio reverendo Joseni, como pastor da igreja, vai chegar para a igreja de público e dizer, você tem que votar no candidato A, B ou C. O que nós passamos são orientações para você usar a sua inteligência, usar o seu conhecimento, ficar atento para o que a palavra de Deus ensina. O máximo que a gente pode dizer, e isso eu digo sem medo, é que você não deve votar em candidatos de partidos de ideologia que é contrária ao Evangelho. E você sabe o que eu estou dizendo, eu não preciso dizer claramente aqui, você sabe o que eu estou dizendo. Tem partidos que são claramente, ideologicamente contra o Evangelho. Você não vai votar em candidatos de um partido desse, pelo amor de Deus, não é? Não vá com a maioria para fazer o que não presta. Não siga a maioria pelo simples fato de ser maioria. Se a maioria estiver indo no caminho certo, nada há de mal em você seguir com a maioria, mas esteja atento para verificar se a maioria está indo no caminho certo mesmo. Em quarto lugar, cuidado para não abandonar o desvalido. Está aí nos versos de número 3 a 5. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Aqui Moisés está falando sobre a importância de nós, os cristãos, sermos zelosos da justiça, sermos zelosos do cuidado com os desvalidos. Não podemos deixar os desvalidos para trás. Então, ao pensar nas eleições que aí estão, olhe aqueles candidatos que olham a sociedade como um todo, que se interessam pela sociedade como um todo, que se interessam para governar para os ricos, mas também governar para a classe média, mas também governar para a classe pobre. Não pode ser aquele que foca só uma faixa da sociedade, porque o governante ele tem que governar para todo mundo. Nós não podemos votar num candidato ao governo, né, aqueles que exercem o poder no executivo, ao governador ou presidente da república, que se levante como candidato dizendo que vai governar para os crentes. Ele não pode governar para os crentes, ele tem que governar para a sociedade. Não há um candidato que vá se dar bem governando para uma parcela da sociedade. Então, nós especialmente não podemos deixar de olhar para o desvalido, porque os ricos já se autoajudam. Os ricos já têm as suas condições financeiras para se ajudarem. Os de classe média alta, igualmente. Mas o desvalido, esse é o elo fraco da corrente. Nós, como cristãos, temos que estar atentos para aqueles candidatos que têm um olhar para o todo, mas que especialmente se importam com o fraco. Aqueles candidatos que não estão interessados em enriquecer mais os banqueiros. Vocês sabem bem do que eu estou dizendo, não é? Basta a gente começar a ouvir as propostas dos candidatos. Tem candidatos que têm uma visão de enriquecimento de banqueiros. É isso que nós queremos para a sociedade? Que os banqueiros enriqueçam cada vez mais, que os juros fiquem na estratosfera e que os réis mortais aqui embaixo fiquem mendigando pão? Não, nós queremos votar em pessoas que se interessem pela sociedade como um todo, pessoas que estão dispostas a governar o país como um todo, que olhem do sul ao norte, de leste a oeste, que olhem todas as faixas da sociedade, que olhem as necessidades dos habitantes da cidade, mas também olhem as necessidades dos habitantes da zona rural, pessoas que tenham propostas que alcancem todas as parcelas da sociedade, porque nós especialmente precisamos olhar o desvalido, olhar o elo mais fraco da sociedade. Como cristãos, nós não podemos simplesmente virar as costas para o pobre. Nós temos dito isso constantemente. O Júlio tem insistido aí com o Sopão, exatamente porque a igreja precisa ter um trabalho olhando para os necessitados. Ontem eu estava lá na conferência da igreja de Brasília e o irmão do Sopão lá também, Júlio, falando, né, do Sopão que eles levam
levam lá no hospital de base, toda segunda-feira à noite, eles vão com a Kombi para lá, que levam o sopão, e ele estava falando de muitas pessoas que recebem o copo de sopa lá, e que é a primeira refeição do dia, por volta de 8 horas da noite, é a primeira refeição do dia, gente que está passando fome, aqui do lado, do nosso lado, nosso vizinho às vezes. Nós não podemos desamparar, né? Se vires o teu vizinho, se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe o reconduzirás. Não podemos ter um espírito de vingança. Moisés está dizendo: se você vir o jumento do teu inimigo caído debaixo da carga, não passa e dá de ombros, não. Ajuda o teu inimigo a levantar o pobre do jumento. Aliás, o pobre do jumento é que está sofrendo mais ainda, né? Ajuda a levantar o jumentinho debaixo da carga. É isso que está dizendo aí, ó. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Então nós, como cristãos, temos que nos dispor a ajudar os outros. E ajudar os outros, no caso específico das eleições, é nós olharmos aqueles candidatos que têm uma visão do todo, têm uma visão da sociedade, que estão dispostos a governar, ou estão dispostos a produzir leis que beneficiem a sociedade como um todo. É claro que nós queremos deputados distritais, deputados federais, senadores que produzam leis que beneficiem a igreja, mas nós não podemos ter um olhar só para o benefício da igreja. Não é pecado desejarmos que venham leis, por exemplo, que estejam de acordo com o pensamento da igreja. Por exemplo, manter a imunidade tributária da igreja. Nós acreditamos que a igreja não tem renda, então nós não temos que ter a igreja tributada pelo imposto de renda, mas nós sabemos que tem projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para passar a tributar os dízimos das igrejas como se renda fosse. É claro que nós queremos que deputados e senadores não aprovem essa lei, mas nós não podemos pensar só na igreja, nós devemos pensar em outras parcelas da sociedade. Por mais que nós não apoiemos o homossexualismo, por exemplo, nós não podemos ser contra políticas públicas que os beneficiem enquanto seres humanos, não beneficiar a prática do homossexualismo, mas beneficiá-los enquanto seres humanos. Nós não podemos pensar aqui, porque nós somos crentes, não me interessa os condenados aí por crimes hediondos que estão lá nas penitenciárias, que morram, que apodreçam lá e morram. Não, nós queremos que o Congresso Nacional aprove leis que os beneficiem enquanto seres humanos, leis que os ajudem a serem recuperados para o meio social. Então nós nos interessamos pela sociedade como um todo, então olhemos também para aqueles candidatos que têm uma postura que é uma postura de olhar a sociedade como um todo. Não elegermos despachantes para a igreja, mas elegermos homens e mulheres que se interessem por governar, por produzir leis que beneficiem a sociedade como um todo, que não restringam direitos civis, mas que ajudem a sociedade a se desenvolver, o nosso país a se desenvolver. Eu espero, queridos, que essa palavra ajude-nos a pensarmos sobre esse momento que nós vivemos no nosso país, esse momento pré-eleitoral. A campanha já está aí nas ruas, daqui a pouco começa a campanha no rádio e na televisão. Esteja atento, observe, informe-se, busque informações fidedignas, converse com pessoas da sua família, peguem uma linha de raciocínio boa, para que nós sejamos abençoadores do nosso país ao participarmos desse processo eleitoral. Amém, queridos? Deus abençoa-nos com a tua graça, ajuda-nos a caminharmos a caminhada cristã. Sabemos, Deus, que a nossa pátria não está aqui na terra, mas os nossos pés ainda estão aqui, nós ainda somos habitantes desse planeta, nós ainda somos peregrinos na terra, ainda que os nossos olhos, o nosso coração estejam na pátria celestial. Estando aqui, ó Deus, nós queremos o bem da cidade, nós queremos o bem da nossa nação, por isso nós oramos pela paz na cidade, oramos pelo bem da nossa nação, das nações vizinhas, Deus, clamando a Deus em favor desse processo eleitoral no qual estamos inseridos agora até o mês de novembro, e quando da posse dos novos eleitos no final e início do
próximo ano, final desse ano, início do próximo ano. Deus, por favor, abençoa-nos, dá-nos sabedoria, ajuda-nos, a Deus, a sermos cristãos e cidadãos conscientes dos nossos direitos e deveres, a participarmos desse momento eleitoral com sobriedade e com sabedoria, clamando ao Senhor que nos oriente, que nos capacite a votarmos de forma correta, a buscarmos, a trabalharmos pela eleição daqueles que, buscando o Senhor e sabendo, ó Deus, do Teu querer para a nossa nação, farão o melhor para o povo tão sofrido, que especialmente, Deus, os mais fracos, os mais pobres, que dependem de políticas públicas, políticas sociais. Por favor, Deus, abençoa-nos, para que enquanto cristãos nós sejamos cientes e conscientes dos nossos deveres e direitos e os exerçamos debaixo da graça e da direção do Teu Espírito Santo. Abençoa a igreja, Deus, abençoa os que estão enfermos. Agradecemos pela melhora da Janice, pela melhora do Itamar. Agradecemos, Deus, pela vida da irmã Doralice, do seu José, pela vida da irmã Aldina, dos seus filhos. Agradecemos pela vida, pela saúde do Rogério. Agradecemos ao Senhor porque a Tua graça tem sido derramada abundantemente sobre nós. Continua abençoando a Dete, Deus, para que ela tenha boa recuperação. Abençoa os que ainda estão convalescendo, para que se recuperem bem, tenham boa saúde. Abençoa os que estão com saúde, ó Deus, para que não venham a adoecer. Abençoa os que estão em viagem, como o reverendo Joseli, que está pregando lá na Bahia. Abençoa, Deus, outros irmãos que porventura estejam viajando. Abençoa a conferência missionária da AMID, que vai acontecer no próximo mês, Deus querido. Abençoa os que virão de fora. Abençoa, Deus, a nossa vida enquanto cidadãos, enquanto cristãos que somos, a vida em família, a vida em sociedade, a vida na escola, no trabalho, no lazer. Ajuda-nos, ó Deus, a realizarmos o Teu querer na nossa existência, a Te glorificarmos, Pai, como Deus da nossa vida, como Deus da nossa existência, testemunharmos das Tuas bênçãos sobre nós e evangelizarmos as pessoas à nossa volta. Deus, por favor, recebe esse culto que ofertamos a Ti. Deus, estamos encerrando a reunião de culto da igreja nesta noite. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, que o Senhor nos acompanhe, Deus, abençoando-nos na nossa nova semana de atividades escolares, de atividades de trabalho, de atividades no lar. Que a Tua boa mão seja sobre nós, meu Senhor. Abençoa todos os que estão enfermos, Pai. Se algum nome não foi mencionado aqui, Deus, Tu conheces, Tu sabes. Estende a Tua graça abençoadora, curadora sobre a vida dos Teus céus. Abençoa os lares da Tua igreja, Deus, os maridos, as esposas, os filhos, a todos nós, para que vivamos dentro do lar a harmonia da graça do Senhor sobre nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as santas misericórdias do Espírito Santo de Deus sejam sobre vocês, queridos, sobre todos os que amam o Senhor Jesus Cristo e dos céus o aguardam com esperança, com alegria, com firmeza na fé. Maranata, vem Senhor Jesus, glórias ao Deus eterno. Amém.